Olá, tudo bem? Oi, Isabela, Paola, doutora Daiane, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho. A Valéria já vai entrar. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá bom, vamos por aqui mesmo? Vamos por aqui, depois a gente baixa lá no YouTube, pode ser? Pode. Ai, deixa eu limpar aqui a mente. Legal, que bom a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse tema, né, que está trazendo Tá tanto. um caos, né? Desde que saiu esse decreto, eu não tenho mais um minuto de tranquilidade, porque os clientes estão muito tensos. Tinha um monte de gestão pronta, gente com um imóvel vendido, indo embora, sabe? Para ficar lá definitivamente. Então, realmente, A gente está precisando de informações, doutora, a gente está precisando. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, pode ser? vamos, lógico, prazer em conhecê-la. A gente se, a gente se fala pela a gente não, nunca teve um contato, né? Vou chamar de você. Claro. Você fica onde? Em São Paulo mesmo, Brasil? Maringá, no Paraná. Ah, Maringá, tá certo. Cidade gostosa. É um interior muito bom, muito bom. Atende muito bem a gente, assim, em lazer, em trabalho, é muito bom. Está entrando também, doutora. Ela com a gente. Vou mandar umas flechinhas aqui para chamar umas pessoas. Eu estou pelo Insta da comissão, então eu não consigo atrair os meus contatos. Bom, pelo menos eu não sei como
enviar para os meus contatos. Você vai conseguir mandar para os da comissão com um aviãozinho, sabe? Para os da comissão. Para o meu contato particular, tinha um monte de gente esperando eu encaminhar, falei, agora não tem mais jeito. Não tem como. Então, eu fiz alguns eventos pelo YouTube, mas aí eles tinham uma pessoa fazendo financiamento, um link para os palestrantes, outro para os convidados, e ainda assim a tecnologia nos pega peças, né? Nós temos um evento de um dia inteiro e foi assim um teste para o meu coração. Eu falei, vamos fazer pelo Insta, que a gente tem mais, né? É mais intimidade, depois a gente vai no YouTube. Doutora, então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos, né, que estão aqui com a gente. É um prazer recebê-los em mais uma live da Comissão de Direito Internacional da ABA. E hoje nós vamos falar aqui de um tema que está despertando muito interesse, né, doutora? E ao mesmo tempo muitas dúvidas. As novas regras para o reconhecimento da cidadania italiana. Afinal, ainda posso ter cidadania italiana? Quais as mudanças que impactam quem está buscando esse direito? Para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse cenário, temos a honra de receber a doutora Valéria Calente, uma professora de trajetória sólida e admirável. Obrigada, doutora. A doutora tem formação em Direito desde 92, atuou como procuradora de Estado de São Paulo na Procuradoria de Assistência Judiciária, de 95 a 2001. É especialista em Direito Tributário pela tradicional Faculdade do Largo São Francisco, tem extensão em Direito Ambiental, MBA em Segurança Privada e atualização em Direito Médico pela Universidade de Coimbra. Atualmente é mestranda em Bioética pela Universidade del Atlântico. Doutora, seja bem-vinda, é um privilégio tê-la conosco. Muito obrigada, a alegria é toda minha. Obrigada pela recepção, agradeço a nossa presidente, a doutora Natália, por nos possibilitar essa live, esclarecendo aí as dúvidas de tantas pessoas. Eu queria primeiro colocar que eu trabalho no direito internacional já há bastante tempo e com a cidadania há 7, 8 anos, porque eu tenho um sócio que é um advogado italiano, né? Eu não tenho a ordem na Itália, tenho um sócio, nós temos o escritório em Roma, então através dele nós fazemos os processos lá na Itália de reconhecimento da cidadania pela via judicial. Nós trabalhamos apenas pela via judicial. Existe aquele reconhecimento administrativo nos comunes, mas nós nunca fizemos e nem nunca indicamos, por uma série de questões que envolviam desde fraudes, grupos, tudo que atrai muita atenção, doutora, ele acaba um mercado com muita movimentação de dinheiro e isso atrai pessoas boas, tem muita gente boa trabalhando, pessoas honestas, mas tem alguns casos pontuais de problemas que acabam maculando todo o grupo, né? E a cidadania administrativa aconteceu isso. Teve casos de fraude de documentos, de pessoas que eram mantidas em cárcere privado. Então, nós nunca aconselhamos. Além disso, a pessoa ia para lá declarando que pretendia morar, quando na realidade ela só queria cidadania e depois voltava, né? O que gerava uma fraude. O fato é que a cidadania italiana, ela sempre foi a mais abrangente. A Itália era o país que mais acolhia os seus filhos. Então, não havia limite de gerações, eu não tinha que passar por todas as gerações, eu podia entrar com o pedido de reconhecimento, indicando como dante causa. Dante causa é a pessoa que é o meu ascendente, o meu primeiro ascendente na Itália. Indicando como dante causa, desde o meu avô, meu pai, meu tataravô, não havia limites. Eu não precisava passar por todos. Por exemplo, se fosse do meu bisavô, não tinha que passar pelo avô, pelo pai, pelo filho, para então passar pelo neto. Então, houve de 10, 15 anos para cá, em razão de algumas mudanças na economia, incertezas políticas, uma procura muito grande pelo reconhecimento das cidadanias. Isso criou um boom e começou a gerar um incômodo. Não que a Itália não precisa de nós, porque, assim, uma coisa que é irrefutável
é o envelhecimento da população e a menor índice de natalidade na Itália. Tanto que nós vemos alguns comunes oferecendo casas por €1, né? Tem sites na internet vendendo casas em vilas menores por €1 para pessoas que se dispõem a morar lá, reformar, movimentar a economia. Então, começou a aumentar demais o número de processos. E aí a gente já começou a sentir algumas modificações que os profissionais vinham sinalizando, mas sempre havia um certo olhar do cliente assim, isso é conversa de quem quer vender serviço, né? Por quê? Porque antes a competência era apenas do Tribunal de Roma. Então, o Tribunal de Roma conhecia todas as ações que envolvessem o reconhecimento da cidadania italiana. E com o tempo, o Tribunal de Roma foi ficando com um número excessivo de processos, as ações começaram a levar 3, 4 anos para tramitar. E o equivalente ao nosso Conselho Superior de Magistratura, de lá, modificou as regras de competência e passou a ser competente o Tribunal do Comune, onde nasceu o dante causa. Então, hoje tem ações nossas tramitando em Bari, em Brescia, Firenze, Veneza, Bari, enfim, Nápoles, né? Todos os tribunais regionais da Itália têm processos envolvendo reconhecimento de cidadania. No começo, isso foi um alívio, porque as ações começaram a tramitar de uma forma muito rápida. Mas aí, doutora, num período muito curto, esses tribunais, que são pequenos e sem nenhuma estrutura, começaram a ficar também com um número absurdo de ações de reconhecimento de cidadania. E lá é tudo muito pequeno, as pessoas nessas cidades mais distantes, tirando Milano, Veneza, enfim, os grandes centros, Roma, enfrentou um envelhecimento da população. Então, muitas vezes, é um senhorzinho, uma senhorinha, 3, 4 funcionários para dar conta de um volume grande de processo. E aí isso já começou a gerar um certo clamor. Tanto assim que o prefeito de Veneza, eles chamam de presidente lá, né? Ele, num ato de revolta, em um dia lá, ele foi para a frente da prefeitura, arrancou as bandeiras e colocou uma bandeira italiana na frente do imóvel que cedia à prefeitura de Veneza. Tamanho número de processos e não só processos, não só nós também, né? Vamos falar assim, da América do Sul, eu estou falando de Brasil e Argentina, que são os 2 países com maior número de italodescendentes. Não foi só o judiciário que foi atravancado. Para entrar com a ação, nós precisamos das certidões de nascimento, às vezes de casamento, dependendo de quem declarou. Quando acaba o processo, quando tem a sentença, e a sentença ela é informada para o comune através de um ofício judicial, tem que fazer as certidões de nascita desses requerentes da cidadania italiana. Então, gerou atravancou a máquina judicial e administrativa. Aí nós tivemos, em outubro do ano passado, a modificação na cobrança das custas. Né? Então, assim, eles foram vindo... Já foi um sinal, né, doutora? Foi um sinal de que alguma coisa estava por vir. Então, o que acontece? Eles foram comendo pelas beiradas. A lei orçamentária alterou a cobrança de custas. Antes era de €540 por processo, passou a ser de €600 por requerente. Nós temos aqui um processo com 92 pessoas da mesma família. Né? Você imagina, vamos fazer aqui uma conta rapidinha, 92 pessoas, €600, eu teria que ter recolhido €55.200. Isso inviabiliza, inclusive, de forma tributária. Como que eu mando esse dinheiro para lá? Né? Sim. Começou a ficar mais difícil. E a justificativa para esse aumento foi: quando a pessoa faz o pedido pela via consular, é esse o valor que ela paga por requerente. Então, nós vamos deixar de forma igualitária
o judiciário com o administrativo pela via consular. E isso gerou um impacto, como nós vamos recolher essas custas, enfim, acabamos encontrando uma solução de recolher um valor mínimo no início e esperar ao final do processo que a justiça italiana mandaria uma guia para a pessoa pagar. Manda pelo correio mesmo, doutora. A pessoa recebe lá uma guia com código de barras, com IBAN, SWIFT, tudo bonitinho, e consegue fazer o pagamento sem transitar essa dinheirama pela conta do advogado, né? Porque a gente não quer problema com o fisco também. E aí foi aquela correria. Entre outubro e dezembro, distribuiu mais ações do que nos últimos 5 anos. Então, você imagina isso para um povo que já estava por aqui, né? Em novembro, nós tivemos a Black Friday, né, em vários lugares aí do mundo. E um material que depois a gente pode organizar, quem tiver interesse em receber, ele está em italiano, mas eu posso mandar, que é o Disegno de LED, que foi as justificativas para esse decreto 36. E lá eles dizem que um grupo de parlamentares viajou tentando entender, né, um pouquinho melhor essas colônias italianas ao redor do mundo. E aí eles se depararam em shopping com a Black Friday, dos processos de cidadania italiana entre empresas comerciais, né, que não são de advogados, que aqui eu posso citar 3, 4 nomes, enfim. E o que eles faziam? Essas promoções com um impresso, que era um passaporte vermelho, com as condições de pagamento, entregando isso, doutora, para todo mundo nos shoppings. Então, você imagina, a cidadania é um direito de personalidade. É muito sério isso. Claro, com certeza. É história, né? História que você vai resgatando da sua família, né? Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que é comercializável. Tanto que a gente vê essa questão dos apátridas, como é sério isso, né? Como a cidadania é uma coisa importante, é uma raiz. Então, causou bastante indignação e eles continuaram a peregrinação deles. E foram no consulado, aqui na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Tinha uma fila enorme de pessoas que seriam atendidas naquele dia para obtenção ou renovação do passaporte italiano. Italianos na fila para obtenção do passaporte italiano no consulado da Itália. Então, eles chegaram e começaram a conversar em italiano com essas pessoas, que não conheciam o idioma, nunca tinham viajado para lá, mal sabiam qual era a cidade de origem da família. Então, isso tudo está nesse desenho de lei como justificativa. Então, vamos lá agora voltar para a história da cidadania italiana, que ela sempre foi baseada no ius sanguinis. Então, nós nascemos italianos. Não sei se você tem ascendentes italianos. Tem, doutora? Tem. Então, nós somos italianas, nós já nascemos italianas, né? O processo judicial, ele só obtém o reconhecimento de uma cidadania que nós temos desde a data do nosso nascimento. E quem será que travou, eu ou você? Voltou. Será que foi eu ou você? Às vezes eu dou uma oscilação na internet, mas tá tudo bem. Eu acho que eu vou abrir a porta aqui. Espera um pouquinho, para o sinal ficar melhor. Bom, então vamos lá. Então, assim, já somos cidadãos desde o nascimento. Isso é um princípio basilar do direito italiano. Ele está na Constituição Federal. Então, é um direito, uma cláusula pétrea, né? Vamos comparar com as nossas cláusulas pétreas. É um direito de personalidade. Isso pode ser modificado por uma emenda, por equivalente a uma emenda constitucional aqui. E como que vem sendo tratado essa questão da cidadania? Doutora, se quiser fazer pergunta, me interrompe, tá? Senão eu vou falando. Fazer aqui, doutora, fica tranquila. Então, assim, a primeira estrutura da cidadania por descendência, ela vem de 1912, a Lei 555.
que ela já previa o ius sanguinis e o reconhecimento da cidadania. Tivemos algumas modificações. A Constituição de 48, por exemplo, que reconheceu que as mulheres podem ter a cidadania aos seus filhos. As mulheres antes não permitiam, tanto que tem aquela janela, né, em que os descendentes que pedem pela linha materna não poderiam fazer pela via consular, apenas pela via judicial, porque o judiciário italiano é bom. Ele organiza, né, as questões e coloca cada um na sua casinha. Então, essa questão da cidadania materna, por exemplo, foi a Corte de Cassazione, que foi lá e disse, não pode haver distinção. Então, a mulher também transmite a cidadania aos seus filhos. Então, É muito aberto, né, para você conseguir a cidadania italiana. Nós somos muito bons, né, doutora, de coração. Então, sempre foi uma forma até que acessível da gente conseguir a cidadania, né? A gente tinha que providenciar toda a documentação, mas era sim, acessível. mas assim, conhecimento, na realidade, da história. Sim. Uhum. Não sei onde está meu... Então, por quê? Porque quem veio para cá foram os italianos que estavam fugindo ou da guerra ou de uma crise econômica. Pessoas que não tinham emprego, que estavam passando fome lá. Do contrário, eles não teriam atravessado o Atlântico num barquinho com seus familiares e seus pertences, sem nem saber para onde eles estavam indo, sem falar o idioma, né, para tentar uma condição de vida melhor. Então, o nosso país também abraçou os italianos. Eles chegaram aqui, eles foram acolhidos, trabalharam, contribuíram para o crescimento do nosso país, né, para o desenvolvimento da lavoura, de comércio, de tantas coisas. Muitos têm, enfim, a Itália é um ponto fora da curva, né, na arte, na música, em tudo isso, no design. Então, assim, eles já tinham essa cultura da arte, isso tudo contribuiu para o nosso crescimento também enquanto pátria Brasil. Mas acolhemos, eles fizeram família, cresceram aqui. E o ius sanguinis, na realidade, honrava esses italianos que tiveram que ir embora porque a Itália não podia mais acolhê-los. Então, tem todo esse contexto histórico. Aí tivemos essa questão da Constituição, a linha materna. Tivemos um outro fantasma pairando sobre nós até 2022, se eu não me engano, que era o decreto da grande naturalização. O que é isso? O Marechal Deodoro, lá em 1800 bolinha, 1900 bolinha, né? Em 1889, eu anotei a data aqui para não esquecer. Ele promulgou um decreto do governo provisório dele, dizendo que todos os estrangeiros que estivessem em solo brasileiro e não comparecessem a um cartório, dizendo que não queriam perder a cidadania original, automaticamente seriam brasileiros e perderiam a cidadania original, que é uma outra aberração, né? Quer dizer, um Estado estrangeiro interferindo na questão da cidadania de um cidadão italiano, que é o Brasil interferindo nessa relação. E aí, como a gente já tinha bastante processo de cidadania, o Ministério dell'Estero, que é o equivalente ao nosso MP aqui, começou a jogar isso dentro das ações, porque ele tem que participar. Então, assim, distribuía lá uma ação de reconhecimento de cidadania, lá vinham eles dizendo que se a pessoa tinha nascido naquela janela, tinha perdido a cidadania pelo decreto e não transmitiria aos seus descendentes. E aí, doutora, isso também chegou na Corte de Cassazione, que é a Corte Constitucional deles. E teve o julgamento disso em 2022, afastando esse decreto da grande naturalização. Justamente porque o Brasil não pode determinar como a Itália vai se relacionar com seus cidadãos. Então, isso também na época era um medo, né, de todo mundo que estava em vias de fazer ou tinha um processo judicial em andamento.
e ele foi afastado pelo judiciário. Por isso que eu digo que eu confio no judiciário, porque nós já temos 2 demonstrações pontuais de que ele age estritamente baseado na lei. E aí, chegamos diante desse cenário de uma resistência aos brasileiros, e na calada da noite, né, a promulgação de um decreto, dizendo que a partir do dia anterior, ninguém mais seria cidadão italiano, a não ser que fosse neto de avô nascido na Itália. Então, isso impacta de que forma? Por exemplo, quem tem o pai, vamos supor que meu pai tenha reconhecido a sua cidadania. Ele não vai transmitir para mim porque não é nascido na Itália, né? Então, assim, deu uma travada geral, mas nós temos questões seríssimas de constitucionalidade envolvidas. Nós temos, por um decreto, a revogação do ius sanguinis, que é uma coisa muito séria. E como que funciona essa questão do decreto legislativo lá? Ele tramita 60 dias, que a gente fala em fidúcia, né? Que ele tramita na confiança de que ele tenha sido um decreto bom, porque os decretos só valem para situações urgentes e emergenciais, e aí ele tem que ser votado pelo parlamento. Isso vai acontecer em 29 de maio. O que vai acontecer nesse período? Um barulho que a senhora não faz ideia. Então, assim, em todos os lugares, manifestações, petições, abaixo-assinados, movimentos. Explica para a gente, assim, o que realmente mudou com esse novo decreto que já está em vigência, né? O que mudou do que era antes e do que está sendo agora? O que está sendo considerado agora? Tá. Antes, qualquer pessoa descendente de italiano, não importa o grau, poderia pedir o seu reconhecimento da cidadania italiana. Hoje, pelo texto do decreto, apenas o neto de italiano nascido em solo italiano. Então, assim, para todos os demais, teria acabado se isso fosse confirmado da forma que está. Acabado em termos. Esse reconhecido, doutora, ele não pode passar para os seus descendentes, né? Então, é isso? Ele tem que ter o vô nascido ou pai nascido, mesmo que ele obtenha, ele não passa para os descendentes porque ele não nasceu lá. Sim. Isso tudo a gente está falando ainda no campo do legislativo, porque ainda tem esses 60 dias, tem muito italiano no exterior. E isso tem um peso. Esse desenho de lei, que eu vou depois, a gente pode compartilhar, vamos ver se a gente vai fazer isso, se nós vamos pegar e-mail, se vamos deixar um link no perfil da nossa comissão. E lá eles têm um estudo, né, os números dos italianos. Tem mais italiano no exterior do que italiano na Itália. E isso tem um peso grande. Por quê? Porque esses italianos votam, né? Então, assim, quando o decreto fala que a pessoa também tem que fazer prova do vínculo, doutor, é porque os italianos só queriam mesmo, os brasileiros, a grande maioria só queria o passaporte mesmo. Né? A fala dele foi ridícula, dizendo que a gente queria o passaporte para ir para Miami. Né? Eu vi isso. Doeu, né? Porque tem muita pessoa que tem realmente interesse de morar lá, né? De ter esse direito reconhecido, né, doutora? Sim, porque é honrar a sua história. Então, claro. Então nós temos ainda essa questão do legislativo. Os brasileiros no exterior, eles elegem senadores e deputados. Hoje nós temos aqui na América do Sul um senador e 2 deputados. Então, assim, nós temos um deputado de esquerda e um de direita. E o senador é de direita. Essas pessoas, elas foram eleitas, né, por esse número de italianos fora. Elas estão sendo pressionadas para que façam alguma coisa por essas comunidades. Então, tem vários grupos trabalhando, tem vários desenhos de alteração.
ela pode ser vetada integralmente, esse decreto, ele pode ter algumas sugestões de alteração, tudo pode acontecer. Então, nós estamos agora no momento de compasso de espera, se nós formos considerar a nossa postura diante dessa medida legislativa. Estamos em compasso de espera para ver como o parlamento vai se pronunciar e como isso vai e se vai virar lei. Que impacta, então, nos processos que estão em andamento? Tanto na via administrativa ou judicial. Tem algum impacto? Não, quem já tem o processo judicial em andamento não impacta. Os consulados estão fechados, nós não sabemos como a coisa vai se resolver no consulado. E os que estão em andamento também nos comunes, não sabemos como vai se resolver. Porque, enfim, os documentos foram entregues, se a gente for se apegar ao texto do decreto, eles já fizeram um requerimento. Então, assim, no meu entender, eles também estariam seguros com relação ao pedido que foi feito anteriormente. Mas, doutora, se você for considerar, por exemplo, o consulado aqui de São Paulo, que está levando de 10 a 12 anos para chamar as pessoas que se inscreveram, eu, sinceramente, não sei como que isso vai ficar. A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que quem tem uma ação judicial pleiteando o reconhecimento da cidadania italiana está seguro, porque fez o protocolo e o pedido anteriormente a esse decreto 36. Os cônjuges, tem um monte de gente desesperada, né? Ai, mas e agora? Porque o meu marido fez, eu ia fazer. Doutora, não sei, o decreto não fala nada dos cônjuges. A transmissão, o cônjuge, na realidade, ele não tem nacionalidade, ele não tem a cidadania, ele tem a naturalização, e o decreto não fala de naturalização. Então, é uma coisa também que a gente vai tentar entender como que isso vai se desdobrar. Outra coisa é que o decreto, ele faz menção a essas leis anteriores que eu mencionei aqui, nessa 555, por exemplo, mas ele não faz menção à lei que falava da cidadania pela via materna. Então, o nosso entendimento hoje é que o decreto não exclui o requerimento pela via materna. Da forma que ele está. O conselho que nós temos dado, doutora, tem um monte de cliente que estava providenciando a documentação. Eu estou com uma pilha de documento aqui que eu não tive ainda nem coragem de pegar. Porque nós estamos o seguinte, vamos esperar os 60 dias? Uhum. Não que nós não possamos tomar uma medida agora. Estamos absolutamente convencidos de que ainda que esse decreto 36 vire lei do jeito que ele está eivado por vários vícios de inconstitucionalidade. E que o judiciário vai fazer o papel dele e vai corrigir esses vícios. Então, assim, a gente pode ter uma esperança de que as coisas possam melhorar. É isso. Fala para o coração, o meu coração e de muitas outras pessoas que estão aí também. A minha leitura é essa. O que eu estou dizendo para os meus clientes? Vamos agir normalmente. Vamos continuar tendo nossos documentos, vamos traduzir, apostilar e deixar tudo pronto. Né? E aí vamos aguardar e ver como que vai se confirmar esse decreto. Ainda que ele se confirme, doutora, no dia seguinte a gente já pode começar a distribuir. A gente fala depositar, a gente fala distribuir aqui, vou distribuir o processo, ação. Lá é depositar. Vou depositar o processo. Então, a nossa leitura é essa. Claro que antes era uma coisa muito mais fácil. Hoje, talvez, a gente tenha que ir para uma segunda instância, para uma corte de cassazione, vai levar um pouco mais de tempo, vai consumir um pouquinho mais nossos neurônios, mas o importante é dizer que não é por uma canetada política, né? Por uma tentativa de resolver um problema administrativo que você tira um direito de personalidade de tanta gente. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, no nosso chat. Posso fazê-la? Pode, Francine Stocco. E quem não deu entrada e é bisneta de italiano, ainda tem alguma chance? Então, Francine, nós estamos, todos nós advogados, estamos convencidos de que o decreto é inconstitucional.
E o nosso conselho é, vamos esperar os 60 dias, ver como que o parlamento vai se pronunciar. Pode ser que nada disso seja realmente promulgado, que haja alterações que não afetem o direito de todo mundo. E aí, a partir do dia seguinte, a gente está entrando com as ações normalmente. Se o decreto virar lei dessa forma, ou de uma outra forma, que ainda restringe a muitos direitos, nós também vamos continuar entrando com os processos, vamos arguir essas constitucionalidades, e aí, possivelmente, nós vamos ter que chegar até a Corte de Cassazione para garantir o reconhecimento da cidadania para você e para tanta gente que é italiana. Né? Vocês são italianos desde que vocês nasceram. E a Meloni pode espernear o tanto que ela quiser, que ela não tira isso da gente. Agora, uma coisa que é importante e que deixo registrado: exerçam o seu direito, de todos os seus direitos e os seus deveres como italianos quando conseguirem o reconhecimento da cidadania. Nas eleições, a cédula chega em casa pelo correio. A gente precisa votar. A gente precisa votar para mostrar para eles que a gente não quer ser italiano para pegar a fila, para ir para Miami sem visto, ou para pegar a fila de residente da comunidade europeia. Né? É muito mais que isso. É o resgate da história da família, doutora. Quando chegam as pessoas aqui, algumas não têm certidão nenhuma. A gente tem que desenhar a árvore e passo a passo. Vamos pegar, vamos procurar uma, procurar outra, acho a da Itália. Enfim, é um resgate. E tudo isso, ela está enraizada, né, nos nossos corações. O macarrão das nossas nonas, né, o jogo de tômbola no Natal, o panetone, tantas coisas, as cantigas, né, as músicas italianas. Enfim, a história da Itália, a arte, tudo isso faz parte da nossa vida. E é importante que a gente exerça realmente todos os direitos que nós temos enquanto italianos e todos os nossos deveres também. Com certeza. E, doutora, me diz uma coisa, e para quem tem filhos menores? O reconhecimento da cidadania, ele se estende automaticamente ou há exigências adicionais com essas novas diretrizes? Então, antes, como que era? Se o pai ou a mãe já fosse italiano, ele pegava a certidão de nascimento do filho e ia até o consulado, né? E, enfim, fazia o registro desse nascimento desse filho. E se ele fosse menor, ele seria italiano. Com 18 anos, ele teria que ir lá e fazer uma opção por manter essa cidadania ou não, mas era um procedimento administrativo bastante tranquilo. Hoje, pela letra do decreto, ele não vai mais conseguir, porque ele não vai ser neto de italiano, a não ser que o avô dele seja italiano nascido lá, né? Que a mãe seja italiana, por reconhecimento pela via consular ou judicial, enfim. Se o avô nasceu lá, é possível continuar fazendo esse procedimento. Se for a partir do bisavô, não mais, porque ele não é neto de italiano nascido em solo italiano. E esse decreto, ele é pequeno, ele tem, assim, 4 artigos, mas ele fez um estrago que é impressionante. Vamos ler aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Então, vamos. Artigo 1º. Olha que absurdo jurídico isso, doutora. É considerada como nunca tendo adquirido a cidadania italiana a pessoa nascida no exterior, mesmo antes da entrada em vigor do presente artigo, e que esteja em posse de outra cidadania. Ou seja, é considerada como nunca tendo adquirido a cidadania italiana, se a pessoa já é italiana na realidade, a pessoa nascida no exterior, mesmo antes da data da entrada em vigor. Ou seja, é um problema de temporalidade absurdo, né? Que ele se aplica a fatos pretéritos. E aí, a exceção qual que é? Se o status de cidadão foi reconhecido de acordo com a legislação aplicável em 25 com documentação necessária. O status do cidadão, do interessado, foi judicialmente reconhecido até 25 de março. Um dos pais ou adotantes nasceu na Itália.
um dos pais ou adotantes residiu na Itália por pelo menos 2 anos, ou um dos avós nasceu em solo italiano. Então, ele vem e ele, sem observar as regras de temporalidade, de anterioridade, né, ele derruba numa canetada um princípio sagrado para o italiano, que é o ius sanguinis. Por isso que nós acreditamos muito fortemente que isso não se confirme dessa forma que está, doutora. Certeza. Ele realmente ele foi tão mencionado, né? Quando parece que ele veio como foi uma rasteira mesmo, né? Vamos dizer assim, para quem estava no preparo dessa documentação. Porque a gente sabe a dificuldade que é para conseguir documentos de outros países. Então tinha muita gente nessa busca, nessa procura, nesse levantamento da sua história, e de repente se pega assim ao passo de quase tá tudo pronto, fala, não, agora não pode mais, você não tem nem prazo para mais nada, né? Então, um pouco na calada da noite, né? Um pouco como aconteceu conosco com a lei da reciprocidade da advocacia em Portugal, que nós podíamos fazer a nossa inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal sem realização de provas. Teríamos ali um período supervisionado por um advogado português, mas também, uma vez na calada da noite, lá a Bastoria, que é a presidente da ordem de lá, numa canetada, acabou com a lei da reciprocidade. Então, assim, a leitura que nós temos é de uma resistência dos países contra os estrangeiros. Não só contra os brasileiros, eu acho que é contra todos, na realidade. Nós vivemos num momento de crise econômica. A Itália já foi uma economia muito potente, hoje ela já não é mais. Hoje ela precisa de mão de obra, ela precisa de investimentos. E esse povo que eles tentam excluir, né, dos livros da história, doutora, nós levamos investimentos, nós levamos filhos para estudar, tem muitas pessoas que vão procurar emprego com mãos de obra que o italiano não tem interesse em fazer, não só na Itália, em vários lugares. Então, assim, nós contribuímos para a economia daquele país. E isso não pode ser esquecido. Faltou, né? O envelhecimento da população, né, na Itália. E você está restringindo que haja aí uma miscigenação, haja uma entrada de novas pessoas, novos residentes lá, né? Então, assim, se isso se confirmar dessa forma, vai ser um tiro no pé, sabe? Porque eu imagino que tem muita gente que ficou muito triste com essa situação. E assim, doutora, a gente favorece quem nos acolhe bem, né? Se os descendentes de italianos não têm nenhum favorecimento para os seus na terra nostra, né? Por que ir para lá? Né? Então, assim, se meu filho quer fazer, sei lá, design, em vez de ir para a Itália, eu vou, sei lá, para Berlim, né? Vou para a Espanha, que também tem escolas muito boas, né? O direito tem as faculdades, tem a faculdade de Bolonha, enfim. Vamos para Coimbra. Eu acho que o cenário não pode ser baseado no atravancamento do judiciário e do administrativo. Eu acho que eles têm que criar ferramentas e mecanismos para que as coisas fluam de uma forma melhor, né? Às vezes até um investimento em inteligência artificial, não sei. Talvez com o tempo realmente venha a ser mais restrita a cidadania italiana, mas não como eles tentaram fazer. Talvez uma lei discutida, ponderada, em algum momento restringindo até o avô, porque uma das justificativas do desenho de lei foi equiparar aos outros países, né? Então, assim, vamos fazer como está fazendo toda a União Europeia. Nenhum deles é tão aberto. Mas não dessa forma. Então, o que eu continuo
dizendo, e aqui não é conversa de quem quer vender serviço, reúnam seus documentos, façam suas traduções e apostilamentos. Aguardamos os 60 dias e, a partir daí, vamos ver o posicionamento do parlamento. Eu até sugiro, doutora, que a gente faça uma outra live no dia, uns 2 dias depois. Deixa eu ler, né, digerir. A gente pode fazer uma live uns 2 dias depois e vir aqui e falar, olha, ficou desse jeito. Agora é assim, assim, assim. Né? Porque é um decreto. Primeiro, o decreto ele só pode ser utilizado em situações de urgência emergenciais. E essa questão da cidadania nada tem de urgente ou emergencial. Então era o caso mesmo. Não. Então, assim, primeiro, ele nem poderia ter sido por um decreto. Por que eles fizeram dessa forma? Porque de outra forma eles não conseguiriam. Né? Eles não conseguiriam. Então, tentou-se. Positivo, né, da forma que saiu, foi muito impositivo. Foi, e assim, muito pejorativa a forma com que foi colocado, essa questão da viagem para Miami, e então, assim, preterir o ius sanguinis ao invés do ius soli, dizendo que era melhor dar a cidadania para os imigrantes e refugiados. Eu acho que todos merecem um tratamento respeitoso e igualitário. Né? A gente não tem que tirar nada dos imigrantes e refugiados. Eles são os italianos de ontem, que saíram da terra deles porque eles estavam em guerra, porque eles não tinham o que comer. Então, eles também têm que ser acolhidos. Mas o direito deles não pode excluir o nosso, né? O nosso, dos descendentes de quem fugiu de lá. E que foi bem acolhido aqui. Então, doutora, na verdade, a doutora acredita que a forma que foi colocada, ela foi para restringir o acesso à cidadania? Ou foi para organizar de uma forma mais eficiente que eles fizeram isso? Não foi. Se fosse para organizar de uma forma mais eficiente, eles poderiam, por exemplo, ter feito uma coisa, por exemplo, a partir de hoje, apenas os netos ou os bisnetos, ou eles poderiam ter imposto, de repente, uma suspensão da distribuição das ações, da vazão a tudo isso que está atravancado. Não, a intenção mesmo é restringir. Né? É muito processo, as pessoas ficam, eles estão incomodados, absolutamente incomodados. Tem umas questões que eu também preciso colocar aqui, que é assim, tem coisa que nós não temos muito controle. Enquanto o processo judicial está tramitando, nós acompanhamos, tem prazo, tem tudo lá. Sentenciou, doutora. Espera lá o recurso do prazo, espera o trânsito em julgado, aí sai o ofício para o comune. E a partir daí sai do nosso controle. Porque o cartório tem uma ordem cronológica para fazer os ofícios. O cartório tem 3 pessoas. Aí vai o ofício para o comune fazer as certidões. O comune tem 2 pessoas. E aí tem muita gente que fica ligando para os locais, mandando e-mail mal criado, dizendo que tem direitos. Então, embora nós sejamos todos italianos, quando a gente vai na casa do outro, a gente tem que se portar com educação e polidez sempre, né? Mas mais ainda quando a gente está na casa do outro. Então, assim, isso gerou muito incômodo e está no desenho de lei, que o Conselho de Magistratura reportou a quantidade de e-mails enviados, as ligações telefônicas, tudo isso. Meu recado seria esse, né? Nós temos que mostrar para o mundo quem somos nós. Né? O brasileiro é um povo maravilhoso, lutador, esforçado, trabalhador, aguerrido, acolhedor, educado. Então, é isso que nós temos que mostrar, quem nós somos, os nossos valores, e com isso, de repente, tentar mudar essa convicção que se formou em torno dos italo-descendentes. Com certeza, é isso aí, doutora, é isso aí. E me diz uma coisa, com essa nova regra, com as novas regras que foram apresentadas, eles pretendem mudar o tempo de conclusão dos processos? Eles tendem a diminuir? Tem alguma instrução nesse sentido? Não tem.
Eu imagino que agora, com esses 60 dias de pausa, o judiciário vai dar afogada. Eles devem andar com os processos que já estão distribuídos e as coisas vão andar um pouquinho. Eu tive, em 2024, um processo em Brecha que levou 84 dias entre o depósito e a sentença. Porque Brecha não tem muito brasileiro, né, descendente de italiano. Uhum. Em compensação, tem empresa que está levando 3 anos já de tramitação e ainda não tem audiência marcada. Mas tem o seguinte, quando der os 60 dias, e é isso que eu digo, eu tenho que estar com a documentação em dia. Porque vai ter um boom de distribuição, como teve quando alterou as regras de custas. Então, nós vamos ter também uma avalanche de processos judiciais. As pessoas têm que ter ciência que eles vão levar um pouco mais de tempo, e não é nem pela questão da discussão sobre a constitucionalidade ou não, é pelo volume de processos. Não é pela capacidade técnica do advogado, não é por isso. É porque nós teremos naturalmente uma avalanche de processos. Todo mundo que nem pensava em pedir o reconhecimento da cidadania, agora está com uma corda no pescoço que não, eu tenho que pedir agora. E tem mesmo. Sim, tem mesmo. Distribuir o processo, você tem um número, né? Você existe para a justiça italiana. Ela vai ter que responder ao jurisdicionado. Mas eu imagino que passados os 60 dias vai demorar um pouco mais. Mas vai sair, doutora. Uma hora o processo chega ao final e o reconhecimento da cidadania vem e a garantia disso para os filhos, para os netos. E, doutor, então, oriente agora, dá uma orientação para quem está buscando uma assessoria. Ó, independente de qualquer situação hoje, eu quero buscar uma assessoria para me orientar. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Tá, eu acho que é importante que seja feito com um advogado, né? E não com uma empresa comercial. Porque você está pleiteando um direito muito importante, que é um direito personalíssimo de nacionalidade. Faça através de um advogado. Tem tantos advogados que fazem. Procure uma pessoa séria. Por onde eu começo? Quem não tem nada ainda. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a certidão de nascimento do meu ascendente italiano. Se você não tem essa certidão de nascimento, tem profissionais aptos a te ajudar. Inclusive, tem uma aqui, ó, que é a minha genealogista, a Isabela. Tudo bem, querida? Já fiz um merchan para você aqui. A Isabela, ela é genealogista e tem tantos outros genealogistas. Eles têm expertise em localizar, eles têm ferramentas de busca. Tem alguns comunes que estão pedindo 300 euros para a emissão da certidão. Mas é um investimento que vale a pena. Com a certidão de nascimento, doutora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, aqui no site do Ministério da Justiça, fazer a busca pela certidão negativa de naturalização, com os dados que eu tenho ali na certidão de nascimento, nome de pai e mãe e data de nascimento. Para eu saber se esse meu ascendente se naturalizou brasileiro, se ele não se naturalizou, se ele se naturalizou, em que momento isso ocorreu? E se isso interrompeu a transmissão e exclui meu direito. Esse é o primeiro passo. Fiz essa verificação. Aí nós vamos desenhar a árvore de todo mundo. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para te mostrar. Eu não sei onde está. Aí fazemos o desenho da árvore, desde o ascendente até os requerentes. E vamos buscar a certidão de nascimento e casamento de todo mundo. Aqui no Brasil, tem que ser de inteiro. Com a LGPD, ficou mais difícil para os advogados na busca. Então, o ideal é que faça essa busca. Claro que os advogados podem auxiliar. Eu tenho alguns casos que a gente, por exemplo, não encontrou a certidão. Aí a gente busca por uma certidão negativa e faz uma certidão de nascimento tardia. É possível também. E aí, com essas certidões todas em mãos, se eu vou fazer a judicial, eu não preciso de óbito, só de nascimento e casamento. Com
todas essas certidões, nós vamos fazer a tradução juramentada. Tem inúmeros profissionais aptos a fazerem essa tradução juramentada. Estamos com tudo em mão, certidão brasileira, certidão traduzida. Esses documentos têm que ser apostilados, de acordo com a Convenção de Haia. Quem faz isso é o tabelionato. Procuração, com reconhecimento de firma. Hoje nós pedimos que os clientes enviem cópia do documento pessoal e do comprovante de residência, para que a gente coloque tudo bem direitinho, para que ele receba a guia corretamente no final do processo. E com tudo isso, é montada uma pasta digital. Aqui no escritório, quando nós concluímos a pasta digital, nós compartilhamos o link com o cliente, para que ele tenha acesso a tudo aquilo. Porque nós sabemos que essa documentação é um investimento, um processo caro, né? Os documentos são caros. Tudo isso em mãos, fazemos o depósito da ação judicial na Itália. Uns dias depois, nós temos o número desse processo, passamos para o cliente. E tem um aplicativo que eu não vou conseguir mostrar porque eu estou fazendo no meu celular. Mas eu posso fazer um print e colocar aqui depois no Stories. Nós vamos... damos aí toda a orientação, o cliente baixa esse aplicativo, né, na Apple Store ou na Google Store, e ele consegue de casa, no aplicativo, acompanhar o andamento do processo dele. No final, nós temos a sentença, aguardamos o trânsito, transitou, vai ao ofício, faz certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento, começa a etapa consular, de obtenção do AIRE e do passaporte. Depois que a pessoa fez tudo isso, e a gente ainda não sabe como vai ficar, antes do decreto, podia começar o procedimento administrativo de naturalização do cônjuge, que exige o nível intermediário. Então, a pessoa precisa estudar um pouco de italiano para ela passar pela entrevista, que é um momento de aferição. Se aquela pessoa que não é descendente de italiano, se ela tem realmente interesse em se aproximar da cultura, dos hábitos. Então, é assim que funciona, doutora. E é a parte mais legal da minha advocacia, porque a gente lida com questões tão pesadas, eu faço família, faço direito à saúde também, e a cidadania é a parte leve, né? É a parte que todo mundo curte, que todo mundo ama, quando sai a sentença é uma festa. Enfim, é uma alegria. É muito bom e eu espero, sinceramente, que eu não perca essa joia que é ajudar meus clientes a resgatar a história deles. Legal, porque todo o processo ele é muito gostoso, né, de você ir resgatando, aí você começa a encontrar até fotos, né, que você começa a mexer naquela documentação da avó, né, da bisavó, e começa realmente a se reconhecer. E legal, você começa a falar, olha, pareço com ele, parece com a minha bisavó, com a minha tataravó. É muito legal, doutora, que bom. E que bom que a doutora faz com tanta paixão, né? Eu fico muito feliz, é muito gostoso. Eu tive recentemente um caso de uma família que eles não sabiam nada do italiano, a Isa encontrou a certidão, e aí ele estava registrado com o sobrenome dele era Balcone. E aí nós fomos ver que tinha sido uma daquelas crianças colocadas na roda dos órfãos, nos conventos. E aí, aquilo foi a primeira vez que eu liguei. A cliente é uma colega nossa. Eu liguei para ela, falei, você pode falar? Aí mandei a certidão, expliquei. Foi uma choradeira. Aí a família se reuniu no sábado, fizemos chamada de vídeo. Foi muito emocionante, porque eles ficaram pensando naquele italianinho, né? Abandonado na roda, que cresceu, que veio para cá, que construiu toda uma história, uma família enorme. Todo mundo na chamada de vídeo, foi a coisa mais linda. Porque olha a força que isso tem para a família, né, doutora? Muito. Que bonito, que história bonita. Bom, doutora, a nossa live está chegando ao final. E eu agradeço muito, em nome da ABA, pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento, esclarecer esse tema que sem dúvida, né, ele traz muitas expectativas, muitas informações, às vezes equivocadas, e a doutora pôde esclarecer com tanta propriedade todas essas dúvidas. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui.
E estou à disposição para a gente fazer outra assim que houver a manifestação do parlamento daqui em 29 de maio. Combinado. Combinado. Estaremos aqui novamente e agradeço a todos que participaram e nos encontramos em breve. Obrigada, doutora. Bom final de semana, viu? Você também, doutora, e a todos que participaram. Um ótimo fim de semana. Tchau, gente. Obrigada.